falando brevemente sobre Ulisses, do James Joyce, na verdade, para introduzir a real indicação que eu quero fazer nesse vídeo, que é a trilogia do pós-guerra do Beckett, que eu acho que tem um contraste muito interessante entre esses dois autores, e como Ulisses é um livro inesgotável, que não dá para fazer só um vídeo sobre ele, eu acho legal ir introduzindo aos poucos a beleza que está contida nessas páginas aqui. E qual que é o contraste que eu quero passar para vocês? Ulisses, vocês já devem ter ouvido falar, ele é extremamente notório no mundo da literatura, mesmo se você só lê, assim, por hobby, você vai ouvir falar de Ulisses uma hora ou outra como sendo um dos livros mais difíceis, mais impenetráveis da literatura. Inclusive, eu meio que graças a ele que eu fiz esse canal, porque quando eu fiz aquele vídeo, nos primeiros do canal, fazendo esse mini guia de leitura, de auxílio para a leitura de Ulisses, o mínimo que você precisa saber para realmente conseguir aproveitar, foi aí que eu percebi que tem gente interessada nesse tipo de literatura, que tem gente curiosa para saber mais a respeito dessa literatura considerada muito difícil. E Ulisses é provavelmente uma das mais difíceis possíveis. E de certa forma é verdade. Ele é meio intransponível no sentido de que você nunca está totalmente preparado para ler Ulisses. Tá? Não tem como. Você pode ler ele na sua primeira vez com um texto de apoio extremamente rico, extremamente completo, e ainda assim tem coisa que vai escapar. E eu acho que você fazendo dessa forma, provavelmente você não vai aproveitar muito da leitura, da parte assim mais estética, do prazer de ler e descobrindo e se confundindo. Eu acho que dá muito valor para essa leitura. Na minha opinião, os 3 primeiros capítulos são os mais difíceis. Claro que tem outros que são bem complexos depois, mas tem vários que a leitura ela flui, que é muito tranquila, que às vezes é muito engraçada, que é muito espirituosa, muito sagaz. O que faz esse livro ser difícil? É o Joyce tentando reunir esse conhecimento enciclopédico, reunir o máximo possível da produção humana dentro de um livro e dentro de um dia, tentando mostrar tudo aquilo que uma pessoa consegue viver, pensar, experimentar dentro de 24 horas. E é uma ambição gigantesca, uma ambição sem tamanho, um dos livros mais ambiciosos da literatura como um todo. E é claro, tem muita coisa aqui que a gente vê que é o Joyce tentando brincar. É pretensioso? Com certeza absoluta. É um dos livros mais pretensiosos da história, mas é por isso que eu gosto tanto dele, porque é um exercício intelectual que funcionou, que ainda funciona e ainda assim desperta a nossa curiosidade. E o Joyce, então, o que ele faz aqui? Tenta fazer tudo. Ele tenta colocar tudo aqui. Todas as referências artísticas, políticas, regionais, contextualizadas somente naquela época, pessoais da vida dele, tudo dentro de um só livro, fazendo com que essa leitura seja, assim, meio que um resumo da possibilidade, do potencial humano para criar arte. Então, maravilhoso. E é por isso que ele é difícil. E aí que faz o contraste. Aqui que, na verdade, o vídeo começa, que é que eu quero falar da trilogia do pós-guerra. Então, Ulisses, que é um livro basicamente pós-Primeira Guerra Mundial, a gente tem, na verdade, uma mensagem até que bem otimista sobre a humanidade. Uma mensagem que parece mostrar que o ser humano ele é capaz de muito mais do que a gente acha. Que esses obstáculos que a gente encontra, que parecem meio que amarrar o nosso potencial intelectual, artístico, eles estão aí realmente para serem superados. Então é um livro muito inclusivo, muito intelectual, com uma escrita muito soberba, muito rica, muito luxuriante, enquanto que no Beckett a gente tem exatamente o contrário. Uma escrita raquítica que dá a impressão que ele está tentando extrair o máximo de camadas de significado, tentando quase extrair o texto de significado algumas vezes, em que não são esses personagens que conseguem lidar com os obstáculos, são personagens que parece que estão definhando. Eu acho que essa é uma das coisas que ligam esses 3 livros nesse sentido de trilogia. Que os personagens, conforme a gente vai lendo, eles vão ficando cada vez mais fracos, cada vez mais ausentes de identidade, porque são essas histórias contadas em primeira pessoa, então a gente está bem dentro do fluxo de imagens, de significado que está passando por dentro da cabeça desses personagens, que é exatamente o que transforma essa leitura em algo assim único na literatura. Tá? Isso aqui não tem coisa igual, não tem personagens tão patéticos, mas ainda assim tão interessantes, tão eloquentes naquilo que eles não conseguem passar pra gente através da mensagem, através do texto. Eu acho que é isso que torna Beckett um escritor maravilhoso. Claro, eu não vou falar do teatro dele hoje, não vou falar das outras novelas que são fantásticas também, focar na trilogia aqui do pós-guerra e tentar convencer vocês que é uma leitura difícil, mas é uma leitura que talvez abra esse horizonte de perspectiva para vocês, que talvez inclusive mude um pouco da sua sensibilidade estética, porque isso aqui é uma leitura difícil, é uma leitura pessimista, que contrasta muito com a leitura difícil de Ulisses, porque é difícil por motivos totalmente alheios.
E eu não vou perder muito tempo fazendo uma sinopse, mas só para dar uma ideia de que Molloy é o mais fácil de ler, é o mais fácil de acompanhar, ele tem um fio narrativo muito mais coeso, muito mais sólido, mas ainda assim os personagens eles já estão definhando, eles já estão assim perdendo muito da lucidez dele. Às vezes esse texto parece não fazer sentido, e é porque às vezes os personagens eles mesmos estão confusos, tá? É um texto muito ambíguo, e é um ambíguo de um jeito assim delicioso, aquele ambíguo que dá muito espaço para a gente criar nossas teorias em cima. É uma leitura muito boa em que a história vai ser dividida em duas partes. A primeira a gente vai acompanhar o Molloy, e a segunda parte a gente vai acompanhar o Moran, que é essa pessoa encarregada de, não investigar, mas de encontrar o Molloy. Então, é uma história que eu vou dizer que é quase circular, sem dar muito spoiler. Sem muito spoiler também, porque não é uma teoria firmada na pedra, mas dá a impressão de ser quase circular. E é uma escrita que, se você por acaso leu o Krasnar Horkai, o último vencedor do Nobel, se você leu Satan Tango, a primeira metade desse livro talvez te lembre muito da estética de Satan Tango. O primeiro parágrafo que abre o livro, ele é relativamente coeso, é longo, mas coeso, e daí o segundo parágrafo é esse parágrafo longínquo que vai por dezenas e dezenas e dezenas de páginas até a primeira metade do livro acabar. Então é uma leitura em que constantemente ela está rodando, está constantemente nessa força motriz meio louca, e é delicioso, maravilhoso. E daí a gente vai pro próximo livro, que é Malone Morre, e aqui as coisas começam a ficar ainda mais intensas, ainda mais complicadas. Enquanto que os personagens de Molloy eles estão sempre tropeçando, Molloy mesmo dá a impressão que ele está sofrendo desses sintomas de pré-diabetes ou coisa do tipo. Um olho dele não funciona direito, uma perna dele não funciona direito. Aqui em Malone Morre, ele já está basicamente morrendo, tá? A gente acompanha esse personagem que ele está preso numa cama, num quarto, da qual ele não consegue sair. A gente não sabe se é um hospital, se é a casa dele, se é um manicômio, apesar de no final ficar assim, tende a ser um manicômio, bem provavelmente um manicômio, e que é esse personagem meio rancoroso, meio ranzinza, e que a única coisa que ele tem para se distrair é a sua própria palavra, sua capacidade de pensar, e é uma história meio de Sísifo, em que ele vai contando essas histórias, mas no meio desse contar histórias ele vai tendo devaneios, ele vai desviando, ele vai meio que mudando os personagens da própria história que ele está contando para ele mesmo. Então é um personagem que ele vai constantemente remoendo aquilo que sobra da sanidade dele, e é uma coisa extremamente interessante, porque ele não está louco ainda. Ele está nesse estado assim, meio pré-esquizoide, recluso da sociedade, mas ele também ainda tem capacidade de usar a palavra para fazer alguma coisa com o que resta desse tempo, que ele constantemente vai lembrando a gente que está acabando, que ele está para morrer. Inclusive acaba o livro, não é spoiler, mas você não sabe exatamente se ele morreu ou não morreu. Dá a impressão que morreu? Dá a impressão que ele morreu? Talvez um pouco daquela ideia filosófica de que você nunca realmente... que é impossível você experimentar a morte, você ter essa experiência. É claro, é muito mais do que isso, mas eu estou tentando correr aqui porque eu quero falar também de O Inominável, que daí você chega em O Inominável e toda aquela decadência atinge um novo grau. Aqui tudo aquilo que você imagina que uma novela, um romance precisa ter, tudo aquilo que você imagina que um livro de ficção precisa ter, o Beckett extrai completamente. Então, esse livro aqui, eu considero ele como sendo absolutamente maravilhoso, mas é uma leitura que claramente não é para todo mundo. Você não vai começar lendo Beckett por O Inominável, tá? Então, da mesma forma que você não está totalmente preparado para Ulisses, você também nunca vai estar totalmente preparado para encarar O Inominável. Eu não sei se vocês já viram Eraserhead, do David Lynch, tem muito daquela estética em Malone Morre e O Inominável. Inclusive, dá a impressão que o narrador disso aqui é o bebê do Eraserhead. Já viram? Vale a pena ver. Talvez para se preparar para encarar essa obra aqui. E elas estão ligadas não só pelo pessimismo, por uma visão assim bem pós-apocalíptica da humanidade, da forma de pensar, da forma de criar texto, da forma de usar a palavra como ferramenta de criação de arte. Eles também estão ligados pelos personagens, de certa forma, porque em Malone ele vai mencionar o Molloy, Inominável, ele vai falar do Malone, ele vai falar do Molloy, vai falar do Moran, vai falar de outros personagens, de outras novelas do Beckett. Então a gente vai vendo que a narrativa vai ficando um pouco mais intrigante, talvez exista um certo sentido, talvez o sentido, aquilo que une os três, seja Malone. Bem, não sei, talvez, porque Malone é esse contador de história, é aquele que está tentando criar uma narrativa e está se perdendo durante esse processo de criar uma história. Então, talvez seja tudo um grande devaneio dele. Não sei. Como eu disse, eu acho que o Beckett não criou pensando que seria uma trilogia. Mas o que importa é que já esse cordão umbilical já foi cortado, então cabe a nós interpretar da forma que a gente achar que faz mais sentido, que enriquece mais o texto. Sem dar grandes spoilers, a frase que termina o texto meio que dá para ser considerado um mantra positivo de otimismo
Talvez, não sei. Eu acho que dá aquela faísca no final do túnel de que você precisa continuar seguindo em frente, precisa continuar criando, precisa continuar sentindo, precisa continuar usufruindo do que os seus sentidos te permitem usufruir, de certa forma, da sua capacidade cognitiva de transformar sinais em símbolos. É um devaneio, é uma loucura, é um negócio assim que você começa a pensar se faz sentido ou se você só está brisando? Sim, mas é por isso que essa obra é maravilhosa, porque ela faz a gente pensar além desses limiares. É uma observação, eu coloquei no meu top 10 de literatura inglesa, mas na verdade eles foram escritos originalmente em francês, depois traduzidos pelo próprio Beckett para inglês, então eles moram nesse limbo bem bizarro, assim, bem destoante da literatura, que é um autor irlandês, escrevendo em francês, traduzindo em inglês, e já mostra muito do processo criativo do Beckett para fazer essas obras, que é tentar escrever na língua que não é materna dele, para deixar a prosa mais límpida, mais clara, mais básica possível. Então assim, a dificuldade é claramente diferente da prosa rica e eloquente do Joyce. Mas o que eu quero fazer nesse vídeo, na verdade, é começar a despertar a curiosidade de vocês por Beckett, que é um autor maravilhoso. E com certeza eu vou fazer mais vídeos no futuro falando de forma individual sobre cada um desses 3 livros que são incríveis. Mas por hoje, minha recomendação é Trilogia do Pós-Guerra do Beckett. Fantástico.